Gideões, que aconteceu agora final de abril, comecinho de maio. Tem poucos dias aí que acabou terminando aí esse grande evento aí da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú, na direção do pastor Reuel Bernardino e Wesley Santos. Enfim, os Gideões ainda é um assunto que está quente, ele não esfriou ainda. As arrecadações lá, todos sabem que são arrecadações gigantescas. Inclusive, um fato que já foi citado aqui no canal é que no ano anterior o livro do finado pastor Cezino Bernardino estava sendo vendido a R$1.000 lá. Então, ou seja, na argumentação de que o livro era capa dura e blá 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 e plé plé plé. Os Gideões terminou, as arrecadações foram feitas em cima de todas as barraquinhas e tendas que foram alugadas lá para esse evento. Inclusive, na época, houve muito burburinho em relação à sujeira. Teve até um caso de carne estragada que acabou saindo no jornal local, que foi repassado até por alguns canais. Então, ou seja, muitas pessoas fizeram notícias relacionadas aos Gideões. Inclusive, teve outra situação a respeito dos banheiros químicos que estavam nos lugares dos taxistas, e tanto os moradores da cidade como os transeuntes começaram a reclamar do mau cheiro que aqueles banheiros químicos começaram a exalar ali nas redondezas do ginásio, ali onde estava acontecendo aquele evento. Então, ou seja, as notícias dos Gideões ainda são notícias que estão quentes ainda. É uma batata que vai demorar um bom tempo para esfriar. Por quê? Porque o próximo evento do ano que vem já está sendo organizado. Bom, mas o que me chama a atenção é que as arrecadações foram feitas por um propósito missionário, mas enfim, o interessante é que no site não há nenhuma citação do quanto foi arrecadado em relação a barracas, em relação ao aluguel de espaço, estacionamento, ofertas, enfim, não há uma referência do valor que foi aí arrecadado. Sabe-se que é para missões segundo aquilo que eles falam, mas enfim, fica aí só uma pergunta, porque eu também não sei para poder explicar, até porque o site não divulga esse tipo de informação, mas acreditamos nós que as arrecadações foram sim de milhões, né? Mas enfim, vamos deixar esse assunto do Reuel para lá, até porque o ano que vem terá de novo, e assim sucessivamente. Cada ano é uma surpresa diferente, cada ano escândalo acontece, os escândalos começam a vazar, enfim, vira um trelelé ali toda a situação que envolve os Gideões. Mas vamos aguardar, pois eles já começaram a trabalhar no próximo, e provavelmente será dentro do mesmo padrão. Paga-se para cantar, paga-se para pregar, e assim segue-se o bonde, cada um pagando o que pode e eles arrecadando aquilo que dão. Oi, amigos guerreiros, estou aqui diante, olha de quem, né? Para responder a pergunta deles, né? O Brasil que eu quero, o Brasil que o povo guerreiro quer, é um Brasil sem uma emissora que manipula informações, que deturpa os fatos e que leva para casa do cidadão brasileiro tão sofrido, tão guerreiro pelos desmandos desse governo inescrupuloso, inverdade. Esse é o país que eu quero. Um STF que não seja carcomido, Gilmar Mendes fora, um PSDB dizimado, todos presos, Aécio Neves na cadeia. Esse é o Brasil que eu quero. Urnas eletrônicas fraudadas, jamais. Voto impresso, essa lei já passou, essa lei tem que acontecer. Se você confia nisso, compartilhe. Chega de Smart Martic, chega dessa urna que é uma farsa. Temos que acreditar no voto impresso, se é que esse ano vai ter eleição direta, porque a coisa está muito feia. Fim do fórum privilegiado, chega de regalias para esses abastados do colarinho branco. E reafirmo, chega de manipulação comunista por parte dessa emissora, que para mim é a Globo Lixo. Compartilhe esse vídeo, amigos. Este é o Brasil que eu quero e o Brasil que eu desejo para todos nós, brasileiros e guerreiros. Pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, que são pastores do apóstolo amaldiçoador Valdemiro Santiago, foram presos novamente. Esse indivíduo já havia sido preso em 2010
por tráfico de armas. Inclusive, na época que esse pastor foi preso, que ele era da Igreja Mundial, o apóstolo Valdemiro Santiago argumentou que aquele seria um caso isolado. Mas percebe-se que a argumentação do apóstolo está totalmente fora daquilo que foi colocado. Até porque o pastor voltou de novo para a cadeia, inclusive como sendo pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus. Então toda a situação está relacionada a fuzis. Na época que esses pastores foram presos, inclusive alguns canais de televisão, um dos maiores aí que se chamam por Globo Lixo, acabou até fazendo uma matéria a respeito do assunto. E foi onde Valdemiro deu essas declarações. Agora, o que chama a atenção é que Valdemiro também já tinha sido preso no passado numa blitz em Sorocaba, com carabinas dentro do carro, carabinas e escopetas, e o que mais chama a atenção é que ele estava com 400 caixas de bala. E olha o que ele alegou. Ele alegou que aquelas armas eram de caça e que estaria levando para um amigo dele. Agora fica aí uma pergunta. Será que é uma ligação de Valdemiro com esses pastores? Ou será que esse também é um caso isolado, como ele colocou na situação passada? Então fica aí essa dúvida. Até porque as investigações ainda continuam e nessa prisão desse pastor, mais 2 pastores foram presos com ele. O site onde foi extraída a notícia não cita se esses outros 2 pastores também seriam da Igreja Mundial. Mas pelo conhecimento e o fácil acesso entre as informações, fica aí uma dúvida também, fica aí que também seriam pastores da Igreja do Apóstolo Valdemiro Santiago. Agora, esperar as declarações do apóstolo Valdemiro Santiago para ver se ele vai dizer que esse caso ainda continua sendo isolado, ou se ele vai negar que esses pastores eram da igreja dele, ou se esse pastor estaria se aproveitando de um passado onde era pastor dele e agora surgiu aí fazendo a mesma tramóia, usando o pseudo de que seria de Valdemiro Santiago. Então, ou seja, percebe-se que a igreja do apóstolo Valdemiro Santiago, é claro que é uma perseguiçãozinha, mas infelizmente é uma das igrejas que hoje tem se envolvido em muitos escândalos desse tipo. Não muito tempo atrás, um outro pastor também da Igreja Mundial do Poder de Deus, em algumas cidades do interior de São Paulo, ele andava de púlpito em púlpito e ele armava todo um esquema para roubar os fiéis da igreja. Então, não dá para entender como que Valdemiro Santiago tem dito que isso seria um caso isolado. E se for procurar mais coisas, a internet está recheada de pastores da igreja do Apóstolo das Mil Maravilhas, onde andaram aprontando e acabaram caindo na cadeia. Agora, vamos pensar aí e analisar essa situação para ver até onde vai esse envolvimento aí desse pastor com a igreja, enfim. Olha, é uma situação terrível, mas o tempo dirá. O tempo e as investigações que certamente continuarão. Beleza, galera? Olha, pedir like não é feio. Dizia, já que estamos falando de ladrão, diziam os antigos, principalmente os poetas, que feio é roubar e não poder carregar. Então, ou seja, pedir like é de menos. Então, se você puder, deixa o seu like. Se você chegou agora e é a primeira vez que está nesse canal, faça sua inscrição, aperte o sininho para você receber os próximos conteúdos aí que certamente estaremos colocando. Então, se puder, já deixa aí. Fui! A melhor música, os melhores cantores, a melhor programação você ouve aqui. Rádio Elos, o amor da minha vida. Primeiro lugar em audiência entre as webs de Feira de Santana. 8 anos no ar, tocando o melhor do gospel pra você. Ouvinte nota 1000. Rádio Elos, o amor da minha vida. 24 horas no ar. Acesse www.radioelos.com.br. Elos, o amor da minha vida.
O Buchicho Gospel traz até você as melhores notícias dos acontecimentos do meio gospel. Tudo sobre músicas, os cantores ou seus pregadores preferidos. Você fica sabendo acessando www.buchichogospel.com.br. Envie sugestões de pautas através do e-mail noticias@obuchichogospel.com.br. Estamos presentes nas principais redes sociais.